Prezados irmãos e irmãs, a liturgia desse segundo domingo do tempo comum faz um forte convite a todos nós. O Senhor nos convida a segui-lo. O Senhor nos convida a entrar onde Ele mora. E ao fazer esse convite, o Senhor, Ele quer fazer conosco o que Ele fez com os seus seguidores, os primeiros seguidores, que são os apóstolos. Hoje aqui nós temos André, Pedro, Cefa, vários nomes que nos fala o Evangelho. Então o convite de Jesus, irmãos, ele continua forte e faz ressoar nos nossos ouvidos para ver onde o Senhor mora, para ver onde Ele quer fazer morada em cada um de nós. Então essa experiência desses discípulos, desses seguidores de Jesus, se torna participante do chamado, como nós também nos tornamos participante desse chamado que o Senhor nos faz. Nos chama a segui-lo, nos chama a doar a nossa vida, nos chama a doar um tempo para que Jesus, Ele possa fazer grandes coisas em cada um de nós. Muito bem, irmãos, todos nós ouvimos um chamado. Uns foram chamados para constituir famílias, outros para participar de uma maneira radical do seguimento de Jesus, que é os conselhos evangélicos, no caso os religiosos e as religiosas. E também tem o chamado para seguir Jesus Cristo como presbítero, como padre. Todos nós fomos chamados, todos nós participamos desse chamado que o Senhor nos faz nesse segundo domingo, ou melhor, da segunda semana do tempo comum. A vocação dos primeiros discípulos, como nos fala aqui o Evangelho, é um testemunho de muitas pessoas que ao longo da história, principalmente ao longo da história da salvação, aceitaram este convite. E nós temos vários exemplos de pessoas, de homens, mulheres, de jovens, que doaram sua vida e disseram sim a esse chamado. Nós poderíamos muito bem aqui elencar uma infinidade de pessoas que ouviram o chamado. Aqui no Brasil nós temos a Santa Dulce dos Pobres, nós temos Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, e assim por diante. Tantos santos e santas, tantas pessoas que largaram tudo, como fez Pedro, largou as redes e seguiram Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é um compromisso e um testemunho que todos nós
como pessoas e como seguidoras, como discípulos de Jesus Cristo. E nós somos chamados também a fazer parte, a aumentar o número dos seguidores, para que possamos mostrar, como fez João Batista aqui no início do Evangelho. João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Olha como é importante apontar, como é importante conhecer e fazer ser conhecido Jesus Cristo, para que nós possamos indicar: você quer seguir o Mestre? Vai, renuncia a tudo e siga o Mestre. Vai, vende seus bens e dá aos pobres e siga o Mestre. Assim como Jesus nos falou ao longo dos Evangelhos. É a partir da convivência com Jesus, é a partir dessa experiência que todos nós temos, para que possamos fazer esse encontro, fazer o discipulado, e esse discipulado, ao longo do conhecimento, nós vamos adquirindo uma consistência, uma solidez, vamos ser firme, rocha, como alicerce, que nada pode nos abalar. Que esse chamado seja um chamado verdadeiramente comprometido com a causa do Evangelho. Que esse chamado seja para dar o testemunho. E olha aqui, na primeira leitura, nós temos aqui o chamado de Samuel. É impressionante ver esse relato aqui da primeira leitura, que é lá do 1 Samuel. Samuel, sendo ainda bem jovem, diante daquilo que sua mãe Ana, a profetisa Ana, ela doa, ela entrega o seu filho a Deus, Samuel. E quando Samuel está no templo, ele ouve 3 vezes o chamado. A primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Quando Deus o chama pela terceira vez, Samuel, ele levantou e foi junto e disse: Senhor, aqui estou. Senhor, aqui estamos. Faça-se em nós segundo a tua palavra. É que o Senhor nos pede hoje. Por isso, irmãos, vamos rezar ao Senhor nosso Deus, para que os nossos olhos fixemos o nosso olhar em Jesus Cristo, para ver e ouvir esse chamado. Não vamos tampar os nossos olhos e nem os nossos ouvidos, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através desse chamado. Não importa qual a sua missão, o importante é você se colocar, ou melhor, é importante nós nos colocarmos a esse serviço, a serviço do reino, a serviço de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou.